a importância do aquecimento e a correlação com as lesões. Bacana demais falar disso, né? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Vamos entrar nesse assunto porque na posição de fisioterapeuta eu recebo muitas pessoas que vêm aqui com lesão e quando eu questiono, quando eu pergunto, a gente vai ver e a pessoa não fez o aquecimento adequado. Se você já está curtindo esse conteúdo, eu vou te fazer um convite. Faz assim, ó. Faz assim comigo, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que acontece? O YouTube entende que esse conteúdo é bacana e ele chama mais pessoas para vir participar desse nosso bate-papo. E compartilha com aquela pessoa querida que faz atividade física e fica com dúvida, como é que aquece, se não aquece. Compartilha com ela, mas compartilha agora. Vamos entender, né, essa questão. E aí, eu gosto de fazer um paralelo logo de cara aqui para a gente entender melhor, né? E eu sei que tem várias pessoas que não fazem o que eu vou falar. De manhã cedo, vou sair para ir trabalhar, né? Ou um sabadão, um domingão, vou sair com a minha família para dar uma volta de carro ou até de moto. Coloca a mão lá na ignição, pá, liga o carro ou na moto, né? Aperta o botão lá da ignição ou até carro que tem botão de ignição e já sai com o carro. Não aquece o carro. O carro tem que ser aquecido. O óleo fica lá na parte de baixo do motor. Quando eu ligo e deixo ele funcionando, o óleo começa a ser distribuído. A máquina precisa de um aquecimento. Precisa que os fluidos lá dentro sejam distribuídos. E no nosso corpo não é diferente. No nosso corpo é igual. Eu também preciso que tudo isso aconteça. Percebe? Mas, via de regra, as pessoas não fazem o aquecimento adequado. Como eu disse no começo, eu recebo pessoas aqui, né? Aqui que eu quero dizer é aqui na minha sala, na VIP. A VIP é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. E eu, como fisioterapeuta, recebo essas pessoas aqui. E eu quero te fazer um convite. Se você é de Campinas ou está passando por Campinas, vem aqui conhecer a gente, vem aqui fazer uma visita pra gente, Rua dos Alecrins, número 555. Agora, se você quer vir aqui falar comigo ou quer fazer uma aula experimental, aí você liga e marca um horário. 1932525656. Mas enfim, eu recebo pessoas aqui, estou apontando ali, porque ali é o sofá onde eu atendo as pessoas, né? Minha mesa está aqui. E aí eu recebo a pessoa, estou conversando com ela, ela vem com um caso de lesão e eu pergunto como é que foi, o que aconteceu, o que deixou de acontecer e invariavelmente ela me diz o quê? Que ela não fez aquecimento, que ela não aqueceu, que ela não fez o aquecimento adequado. E aí machuca, e aí machucou. E aí não adianta eu voltar lá atrás, já foi, já aconteceu. Por isso que a gente fala a importância dessa mentalidade, dessa visão, dessa cultura preventiva, trabalhar preventivamente, que a gente não tem o hábito de fazer aqui no Brasil. A gente age de forma remediativa. A gente quer remediar aquilo que deveria ter sido prevenido lá no começo, ter sido visto, ter sido planejado, ter sido organizado. Bom, pensando nisso, qual é o nosso intuito? É reforçar, porque as pessoas, a grande maioria das pessoas já sabem, reforçar a importância do alongamento, do aquecimento. Reforçar e lembrar que o aquecimento não tem nada a ver com alongamento. Alongamento é uma parte, aquecimento é uma outra parte. São duas componentes que normalmente estão separadas. Eu tenho que fazer o alongamento também, mas não é disso que a gente vai conversar aqui agora. A gente vai conversar do aquecimento. Aquecer. Aquecer antes do treino. Aquecer a musculatura. Aquecer a articulação. Aumentar a circulação, aumentar a frequência cardíaca, né? Ou seja, a frequência cardíaca é quantas vezes o coração bate por minuto, né? Quantas vezes ele contrai, tem sístole por minuto. Tudo isso interfere no início da atividade física, e é extremamente importante que tudo isso aconteça. A gente vai falar um pouco mais quais são as repercussões quando eu faço aquecimento, o que acontece quando eu faço aquecimento. Bom, então tá,
vou fazer o aquecimento e eu nunca mais vou sofrer lesão. Mentira. Mentira. Se é isso que está ficando aí, desculpa, mas não é esse meu intuito, não é esse o recado que eu quero deixar. O aquecimento é extremamente importante por uma ação preventiva, mas não é fazendo o aquecimento que eu vou estar livre de todas as lesões imagináveis e possíveis. Não tem como. Imagina um esporte de combate. Invariavelmente ele é lesivo, né? Tem lesão, tem contato, futebol, luta, basquete, handball, tem contato. Então não tem como eu falar que nunca mais vai ter lesão, até porque o esporte, esse tipo de esporte, ele predispõe à lesão, ele tem um risco maior de lesão. Esse contato com outro atleta predispõe à lesão. Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso, porque senão a gente acha que estão falando de um assunto, acha que está falando de uma coisa e não é bem aquilo que a gente está falando. A gente está falando de uma outra questão. Não pode misturar as estações ou entender de forma errada. Muitas vezes a gente tem o hábito de ouvir e entender de forma errada. A PNL explica isso, né? Com as distorções, né? As omissões. Então, precisamos entender, né? Que são os filtros que a gente utiliza para ouvir algo, né? Muito bom. Então, não tem esse negócio de nunca mais sofrer lesões. Depende do esporte que eu estou fazendo e depende de várias outras questões. Do meu treino, se o treino está adequado, a quantidade de treino, o volume de treino, né? Quantidade, a intensidade do treino. Se eu treino exatamente o que eu vou competir, né? Se eu participo de uma competição, por exemplo, eu treinei uma atleta de luta de braço e ela me procurou como fisioterapeuta. E eu falei para ela que eu preferia ser preparador físico dela, porque eu vi que o problema dela não era a fisioterapia. Ela ia ficar fazendo fisioterapia pro resto da vida, não ia resolver. O problema dela era o treino. O treino dela não era compatível com a competição. Ela treinava de um jeito e competia de outro. Não tinha especificidade, que é um dos princípios da ciência do treinamento. Então, tem várias questões aí que podem estar predispondo à lesão. O aquecimento é uma delas. O aquecimento é uma delas. Mas é aquele erro tão primário, né? Não aquecer, que a gente não pode deixar isso acontecer. Por isso que eu estou aqui falando do aquecimento, porque ainda tem pessoas que... cheguei lá para jogar bola, o pessoal já estava lá, sabe? Aí eu já entrei e comecei jogando. Então, fui lá jogar tênis, cheguei lá, o meu amigo já estava lá jogando, eu já comecei jogando. Não. Tem que fazer o aquecimento, tem que preparar o organismo para isso. Imagina um carro, né, que eu acabei de falar. Então, a gente não pode cair nesse erro. E aí, quando eu enxergo tudo isso, né, dessa forma que a gente está falando aqui, eu vejo uma oportunidade de trabalhar de forma preventiva, de agir de forma preventiva, que a gente não tem o hábito, eu falei lá no começo. Por exemplo, não é o nosso assunto aqui. Faz o aquecimento, faz o alongamento, um alongamento postural, pensando na postura que foi vista lá na avaliação postural. Eu detectei na avaliação postural várias falhas. Eu detectei na avaliação postural vários erros ali, várias alterações posturais ali que precisam ser corrigidas, precisam ser ajustadas. E aí o que eu fiz? Eu coloquei isso dentro de um programa de atividade física. Pensando em um programa de 6 meses, 8 meses, 1 ano de treinamento, tá lá o treino de força, treino cíclico na esteira, na bicicleta, no transporte, no remo, enfim, e tá lá também o trabalho das alterações posturais. É o trabalho de reeducação postural através do alongamento postural que foi visto na avaliação postural. Né? Então, eu crio essa mentalidade preventiva, né? De trabalhar preventivamente, não só pensando no aquecimento, mas pensando na postura, pensando no alongamento, pensando inclusive no treino de força, para eu praticar um esporte, para as atividades do dia a dia. Então, começo a ter essa visão, né? E começo a criar uma cultura preventiva, que a gente não tem essa cultura preventiva. Então, eu começo a pensar nisso em relação à minha filha, eu começo a pensar nisso em relação ao irmão, à esposa, ao marido, ao pai, à mãe. Será que não seria melhor fazer um trabalho assim com essa pessoa para ter um viés aqui preventivo com essa pessoa?
Percebe que começa a fazer a gente questionar algumas questões, querer ver a possibilidade de fazer diferente? Muito bacana. Prevenção, agir preventivamente. E aí, conta uma história aí de aquecimento. É a história da VIP, né? É a história da VIP. A VIP existe há 22 anos, desde 2000. Então é a história da VIP. Várias pessoas vêm aqui e aí elas ficam surpresas de fazer o aquecimento. Surpresas de fazer o alongamento. Não é o nosso assunto aqui, né? Mas só dando o contexto. Ah, vamos aquecer? Sim, vamos aquecer. Ah, vamos alongar? Sim, vamos alongar. Então, é a história da VIP. E aí, quando a pessoa entende a importância, e é muito interessante, eu acho que eu vou até depois fazer um vídeo mostrando aqui, né? Lá embaixo, na sala de musculação, no nosso espaço, no nosso cantinho sagrado que eu falo, né? Do alongamento, tem lá duas placas. Por que alongamos? Desculpa, por que aquecemos? E uma outra placa, por que não alongamos depois do treino? Que não é o nosso assunto aqui agora. Mas tem lá uma placa. Todo dia o aluno olha aquilo. Então vai entrando, nem que seja por osmose. E ele cria esse hábito de aquecer. Para caminhar, para correr, para pedalar, para nadar, para jogar futebol. Não importa, para jogar beach tênis, que está super na moda, né? Não importa. Ele cria esse hábito. Fica incutido nele esse hábito, porque nós somos seres de hábito. Né? Nós somos seres de hábito. Vou dar um exemplo aqui. Eu queria muito começar a meditar. Muito. E eu falei assim, bom, o que eu vou fazer? Né? Eu já tenho uma rotina de caminhar com os cachorros. Já tenho o hábito dessa rotina de caminhar com os cachorros todo dia de manhã. Não é caminhar, né? Fazer exercício. Às vezes eu vou de bicicleta, às vezes eu vou a pé. Então eu vou colocar esse outro hábito que eu quero instalar junto com essa rotina. Porque é muito mais fácil, né? Então, quando a pessoa chega aqui, ela já chega, já guarda ali o celular, carteira, bolsa, alguma coisa assim, ou no armário do fundo, ou lá na colmeia lá na frente, e ela já vai para a esteira, ela já vai para a bicicleta, ela já vai para o remo, já vai para o transporte, fazer o aquecimento dela. E sabe quanto tempo precisa de aquecimento? Sabe quanto? 5 minutos. É muito rápido. 5 minutinhos, eu já elevei a frequência cardíaca, eu já elevei a temperatura, eu já comecei a melhorar todas os processos dentro do meu corpo para entrar para a atividade física de verdade. Agora, algumas vezes é importante fazer um aquecimento específico. A gente vai falar disso aqui também. Mas enfim, é a história da VIP. E os atletas, né? Os atletas, quando a gente tinha bastante atleta que a gente acompanhava aqui, eles também ficavam assim, nossa, eu não tenho esse hábito de aquecer desse jeito, né? E aí imagina no campeonato, o cara entrar ali não tão aquecido assim, né? Não tão preparado para o combate, né? Pensando nos atletas de luta, não tem sentido. Não tem sentido. Pensa aqui comigo, né? Pensa aqui comigo. Imagina o seu músculo, ele está parado. Tem um consumo de energia ali. Aí de repente, do nada, tem um consumo de energia extremamente elevado, uma demanda de energia, né? Extremamente elevada. Não faz sentido, né? O coração precisa começar a bater rápido de repente, né? Então, é a história da VIP. Eu não tem como eu falar de um aluno, ou de 2 alunos, ou de 3 alunos. O que acontece bastante, né? O aluno às vezes chega apressado e já vai lá para o alongamento. Viu? Você não vai aquecer? Nossa, é verdade, esqueci. Aí a pessoa corre lá para aquecer. Mas enfim, é história, né? É história. Mas várias pessoas relatam, né, que não tinham esse hábito de fazer o aquecimento antes. Tem um aluno que ele é um empresário, ele tem uma empresa aqui perto, inclusive, e ele relatou, né, que, sem desmerecer o outro lugar que ele fazia, que lá ele não aquecia, não fazia aquecimento, muito menos alongamento. Uma outra aluna que acabou ficando muito minha amiga, ela fez um tempo uma atividade física aqui, depois ela fez atividade física fora, ela decidiu fazer em outro lugar e depois ela voltou de novo. Enfim, ela veio por causa de uma lesão, tratamos a lesão, custoso para tratar essa lesão, aí ela decidiu saiu, machucou de novo, voltou de novo, né? Foi fazer o personal que estava acompanhando ela acabou dando um exercício de impacto, ela não podia porque ela tinha uma lesão na lombar grave,
Lesionou de novo, voltou 8 meses de reabilitação, agora está 100%. Inclusive veio aqui ontem, né? Ontem feriado. Então o que acontece, né? Foi para esse lugar e lá não tem o hábito de aquecer nem de alongar, não tem nem espaço para isso, né? E as pessoas também no começo não fazem o aquecimento, percebe? Então, é o que eu falei, é a história da VIP, né? É a história da VIP. Eu vou começar a falar aqui, tem N casos de pessoas. Uma grande amiga minha também começou a fazer atividade física aqui, a gente se conhece há muito tempo e ela decidiu fazer atividade física aqui há pouco tempo atrás. E ela ficou surpresa de fazer o aquecimento e ter a possibilidade de fazer o aquecimento na esteira, no transporte, na bicicleta horizontal, no remo, pulando corda. Não importa, né? O importa é fazer o aquecimento, é preparar o corpo para entrar para a atividade de fato. Aí é chegado o momento das desculpas, dos argumentos, do porquê eu não faço aquecimento, porquê eu não faço esse aquecimento, porque gasta muito tempo. 5 minutos? 5 minutos. Imagina se eu machuco e fico 3 meses sem fazer atividade física. Será que é muito tempo mesmo? Mas é um argumento que eu ouço das pessoas. Ah, mas gasta muito tempo. Eu gosto de chegar lá e já começar a jogar futebol, não gosto de ficar perdendo tempo com isso. Entendi. Aí a gente tem que colocar o peso onde mais vale pra gente, né? Eu vou falar aqui ainda do que acontece quando a gente faz aquecimento de forma superficial, mas eu vou falar. Não tem necessidade. Nunca aconteceu nada comigo. Esse é o que eu mais ouço, né? Você conhece aquela pessoa que fuma a vida inteira e não tem problema nenhum? Mas tem aquela pessoa que fumou, aquelas pessoas que fumaram e tiveram muitos problemas de saúde. É mais comum essas pessoas que tiveram problemas de saúde do que as pessoas que não tiveram, concorda? Então eu vou jogar numa roleta russa. Vamos lá. No sopro de Deus, seja o que Deus quiser, não é? É arriscado. Eu considero arriscado. Tem uma senhora, 100 e poucos anos, né? E fumante. Aí a repórter foi falar com ela e falou assim, a mulher com mais idade do Brasil, né? A repórter foi falar com ela e falou assim, imagina se a senhora não fumasse, a senhora ia viver mais. Ela falou, mais do que quem? Porque ela é a pessoa mais idosa, né, do país. Enfim, existem essas pessoas, mas é a minoria. É a minoria. Então, assim, não aconteceu hoje, não aconteceu amanhã, não aconteceu esse mês, não aconteceu esse ano, mas vai acontecer uma hora, porque o nosso corpo ele precisa do aquecimento, ele precisa estar aquecido para começar aquela atividade. É extremamente importante. Eu vou falar aqui, você vai entender, eu tenho certeza que você vai entender, porque tem várias questões ali que são primordiais para o funcionamento do organismo. Primordiais. Né? Mas não tem necessidade, eu não vejo necessidade. Então você vai ver. Quando eu começar a falar, você vai ver a importância. Quantas questões ali são ativadas, vamos dizer assim. São ativadas ou amplificadas. Porque no repouso a gente tem uma condição. Começou a atividade, a gente tem outra condição. Então, fazer ali os 5 minutinhos de esteira para fazer o aquecimento faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Por exemplo, a frequência cardíaca no repouso fica ali de 70 batimentos, 80 batimentos, 60 batimentos para pessoas mais condicionadas, que tem uma bradicardia funcional, né? Começou a atividade, esse coração já está batendo a 80, 90, 100, 110. E só isso já tem uma grande repercussão. Já muda todo o jogo. Eu anotei aqui, eu fui lá no quadro e vou mostrar para vocês depois lá o quadro que tem lá na nossa área de aquecimento. Lá na nossa área de aquecimento. Bem bacana, né? Ver. Então tá. Essas desculpas não cola, né? Não tem lógica. Nunca tive nada. Vai ter. É uma roleta russa. Estou jogando uma roleta russa aqui. Gasta muito tempo, tá? E quanto tempo eu vou ficar? Se eu não fizer, se eu tiver uma lesão, não fizer o alongamento, não fizer o aquecimento e tiver uma lesão, 3 meses parado? Não tem lógica, né? Não tem sentido. A conta não fecha.
E além disso, aí a gente ainda tem o aquecimento específico. Então, só para exemplificar, né? Vou fazer um treino de força. Então vou fazer um supino, por exemplo. Além de fazer o aquecimento, além de fazer o alongamento, o ideal é eu chegar lá no supino, colocar um pouco de peso, bem pouco, 20% do peso que eu levanto e fazer lá algumas séries para fazer o aquecimento localizado, específico para aquele movimento. Vou fazer um agachamento? Mesma coisa. Põe menos peso e vou lá fazer alguns agachamentos. Entende? Lógico que depois do agachamento, se eu vou fazer um terra ou fazer um stiff, eu já estou aquecido. Se eu vou fazer uma remada, uma puxada depois do supino, eu já estou aquecido, eu não preciso aquecer novamente. Mas o primeiro exercício de força, com muito peso, é importante fazer um aquecimento prévio específico. É importante para aquela musculatura estar ativada, aquela musculatura estar preparada para a atividade. É extremamente importante. O que acontece? A pessoa ouve tudo isso e fala assim, tá bom, vou fazer então, vou fazer. E ela faz da cabeça, sem orientação, sem ter uma pessoa ali para mostrar o caminho, o jeito adequado, o melhor jeito para ela fazer isso. E aí o que acontece? Ela começa a fazer esse aquecimento com um tempo que não é o adequado. Eu falei 5 minutos, a pessoa faz 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. Não, são 5 minutos, é o mínimo. 5 minutos. Né? E é o mínimo e já é o suficiente para o corpo estar preparado para entrar para a atividade física. Uma outra questão, ela faz muitas vezes numa intensidade muito baixa. Então ela sobe na esteira e põe a esteira, sei lá, a 3 km por hora. A elevação que vai ter é muito pequena, ela precisa fazer isso de uma forma um pouco mais intensa para ter realmente uma resposta. Entende? Então, precisa de um especialista, precisa de uma pessoa orientando, mostrando o caminho, mostrando como deve ser feito. E quando precisa do aquecimento específico, ela não faz o aquecimento específico, porque não sabe o que tem que fazer. Olha, nessa situação, nessa fase que a gente vai entrar do treinamento, é importante fazer um aquecimento específico. Então você fez todo o aquecimento lá, 5 minutos de esteira, bicicleta, transporte, não importa, fez todos os alongamentos, fez os alongamentos posturais, agora você vai entrar para a atividade. Então, vou começar com o supino. Aí você vai fazer algumas repetições com o supino com 20% da carga que você vai levantar. Ou vai começar com agachamento. Vai fazer algumas repetições aqui com 20% da carga que você vai levantar. Tá bom? Vamos começar, vamos fazer 15 movimentos, tá bom? Depois você descansa um pouquinho e faz mais 15 movimentos. E aí depois a gente já coloca o peso original e vamos fazer o treino mesmo com a carga específica daquele treino, de força, né? Tudo isso é fundamental, fundamental. Vamos entender aqui, né? Como é que é? O que acontece quando eu estou fazendo aquecimento? Primeira coisa, vai ter uma elevação da temperatura. Isso é extremamente importante. Quando a gente eleva a temperatura de todos os tecidos que estão envolvidos. E o aquecimento, só o aquecimento já é importante, principalmente para o tecido conjuntivo. Por quê? O tecido conjuntivo, com a elevação da temperatura, ele diminui a viscosidade e aumenta a flexibilidade. Ou seja, os movimentos ficam mais fluidos, ficam mais soltos, ficam mais fáceis de serem realizados, não tem tanta resistência. Então vamos supor, eu vou fazer esse movimento aqui, né, de extensão do cotovelo. Quando eu estou fazendo esse movimento, tem um músculo aqui que está contra esse movimento. E o tecido conjuntivo desse músculo está contra esse movimento. É como se eu estivesse saindo para dirigir, né, com o freio de mão puxado. O carro não vai. Entende? Então, só de eu fazer esse aquecimento, essa musculatura já aquecida tem essa fluagem maior do tecido, que facilita o movimento. Como eu disse, eleva a frequência cardíaca. O coração começa a bater mais vezes por minuto e com uma contração mais forte. Ou seja, cada vez que ele bate, ele joga mais sangue, ele ejeta mais sangue e contrai mais vezes por minuto. Isso leva mais sangue para todo o nosso corpo. E eu preciso que o sangue chegue lá na musculatura para ter uma contração bacana. Eu preciso que o sangue chegue lá na musculatura para ter uma contração bacana, para levar glicose, para levar oxigênio. A movimentação que eu faço, ela
aumenta a lubrificação na articulação. A movimentação ali da articulação promove uma mudança do líquido sinovial, que é um líquido que fica dentro da articulação, e promove uma melhor lubrificação da articulação para eu fazer o movimento. Será que é importante isso? Não. Será que é importante isso? Não. Outra questão, eu tenho também a ligação e o desligamento, né? A ligação e o desligamento do oxigênio e também do gás carbônico. Então, inspirei aqui, ó. Inspirei oxigênio. Esse oxigênio vai lá para o pulmão, vai lá para os alvéolos. O alvéolo tem um contato muito íntimo ali com a corrente sanguínea, tem uma troca gasosa, o oxigênio vai para a corrente sanguínea. Onde que ele se liga lá? Se liga nas hemácias. E aí, esse oxigênio ele tem que desligar para entrar lá na musculatura. Entende? Então ele se liga e depois ele se desliga. E lá, quando eu estou deixando oxigênio, eu estou pegando um gás carbônico. Esse gás carbônico liga e depois ele desliga para entrar para o pulmão e eu expirar e soltar esse gás carbônico. Então, essa questão de ligar e desligar facilita esse processo. Facilita esse processo, que é extremamente importante, né? De eu ter essa facilidade do oxigênio ligar e desligar e do gás carbônico ligar e desligar também. Percebe quanta coisa importantíssima? Ó, eu anotei aqui algumas, né? Ah, uma outra questão importantíssima. Quando eu faço o aquecimento, então vamos lá. Eu vou fazer um exercício aqui, ó, pro bíceps, né? Imagina que tem um cabo aqui, eu estou puxando aqui. O músculo aqui tem várias fibras musculares, várias células musculares. Nem todas contraem. É o que a gente chama de recrutamento de unidades motoras. Eu recruto uma quantidade de músculo, eu tenho a capacidade de recrutar uma quantidade de X de músculo. Quando eu aqueço, eu aumento essa capacidade de recrutar a musculatura. Percebe? O quanto é importante? E aí também falando do aquecimento específico, né? O quanto é importante fazer isso? Então, aumenta, né, o recrutamento de unidades motoras, tá? A resposta do sistema nervoso, porque assim, eu quero fazer uma contração, ela começa aqui, né? O comando começa aqui. E aí, essa comunicação vai passando pelos neurônios até chegar lá no músculo. Então, eu acelero esse processo, eu deixo esse processo muito mais ativo, muito mais acelerado, aumenta a velocidade de comunicação do sistema nervoso, né? Como eu disse, né, eu vou levar muito mais glicose ali para aquele músculo, então aumenta a recepção de nutrientes pela musculatura, tá? Aumenta a circulação sanguínea, a gente já falou, a elasticidade do tecido a gente já falou. No nosso corpo ele tem um equilíbrio que a gente chama de homeostase, né? E tem um segundo nível que é o steady state. Eu começo a fazer uma atividade física, estou andando aqui, a minha frequência cardíaca eleva e aí ela para de elevar segundo a intensidade. Se eu não aumentar a intensidade, a frequência cardíaca ela para, isso chama steady state. Eu faço o início precoce do steady state, ou seja, eu vou para esse ponto de equilíbrio muito mais rápido, que é importante porque nesse ponto, exatamente nesse ponto, é que eu queimo mais gordura, é que eu estou mais queimando gordura. Então, do oxigênio a gente já falou, tá? Aumenta a proteção muscular às lesões. Aumenta o limiar de dor já não é tão interessante, mas quando eu aqueço, o meu limiar de dor sobe, aí eu posso estar me enganando, né? Achando que está tudo bem, mas não está. Eu estou com dor ali, isso aqui, eu elevei o meu limiar de dor, tá? O recrutamento de unidades motoras a gente já falou, a lubrificação a gente já falou, e com a lubrificação aumenta a hidratação das cartilagens. Eu vou descer agora e vou mostrar lá na nossa área de aquecimento, o quadro. Bora comigo! Por que aquecer antes do treino? Então lá, ó, aumenta a velocidade da resposta dos nervos, aumenta a recepção de nutrientes pelas células, aumenta a circulação sanguínea, aumenta a elasticidade dos tecidos, início precoce do equilíbrio do organismo. Olha só que bacana, né? Aumenta a rapidez da recepção do O2 pelas células, diminui o arco reflexo, aumenta a proteção muscular às lesões, aumenta o limiar de dor, aumenta o recrutamento dos músculos,
aumenta a lubrificação das articulações e a hidratação das cartilagens articulares. Bacana, né? Então, ó, tá aqui, ó, na nossa área de alongamento, ó. O pessoal entra, faz o alongamento aqui, né? Então, bacana demais, né? Vou subir lá de novo, vamos dar sequência no vídeo. Bacana demais, né? Muito bacana ter isso lá na sala de musculação para os alunos verem todo o tempo que eles estiverem ali, eles vão estar vendo aquilo. E é um adesivo num painel vinílico. Então, é muito bacana porque o aluno apoia o pé ali para fazer os alongamentos, fazer alguns exercícios específicos, fazer alguns exercícios posturais, fazer alguns exercícios de reabilitação que eu prescrevo para ele, né, quando passa na avaliação comigo. Então, é muito bacana. E aquele painel, como ele é adesivo, né, ele escorrega um pouco. Então, para fazer alguns exercícios também é interessante, é importante que tenha essa possibilidade do pé escorregar um pouco ali. Imagina só, né? A pessoa toda vez que vai fazer o alongamento, ela está vendo ali, né? Mesmo que ela não esteja prestando atenção, aquilo vai entrando, né? Aquilo vai entrando de forma inconsciente, né? Por osmose. E aí ela cria a cultura, cria o hábito de fazer o aquecimento. Coloca isso, né? Incute isso no dia a dia dela. Então ela vai começar a fazer uma caminhada, ela sabe que tem que aquecer, ela vai começar a fazer um pedal, ela sabe, uma corrida, ela sabe que tem que aquecer. Ela entendeu a importância daquilo. Agora, imagina só, né? Entrar para uma atividade, depois de tudo que a gente conversou, entrar para uma atividade sem fazer o aquecimento. Você viu quanta coisa que a gente falou, quantos aspectos importantes, quantas mudanças importantes que acontecem no nosso organismo preparando a pessoa para a atividade? Então, não tem sentido, né? Não tem lógica eu não fazer, não tem lógica eu deixar isso de lado. O que é importante agora, nesse nosso momento? É fazer o aquecimento. Então assim, eu não tenho o hábito de fazer o aquecimento, então começa a fazer o aquecimento. Faz o aquecimento 5 minutinhos e me conta a diferença. Então vamos dividir aqui. Quem não está fazendo aquecimento, começa a fazer o aquecimento e me conta. Quem já está fazendo aquecimento, mas está fazendo aquecimento de uma forma inadequada. Então começa a fazer o aquecimento da forma adequada, com 5 minutos. Não, eu faço aquecimento com 5 minutos, mas faço com uma intensidade muito baixa. Então faz com uma intensidade mais alta. Coloca ali que a frequência cardíaca chega a 130, 140, 150 batimentos, para realmente ter o efeito que a gente quer que tenha. Ok? Eu não faço aquecimento específico. Pela conversa aqui, eu percebi que eu preciso fazer. Então começa a fazer o aquecimento específico além do aquecimento geral. E me conta aqui como é que foi. Me conta como é que foi. Quero saber, né, a mudança que teve. E aí você tem que perceber a diferença fazendo o aquecimento e não fazendo o aquecimento. Fazendo o aquecimento no tempo adequado e não fazendo no tempo adequado. Fazendo na intensidade adequada, subindo a frequência cardíaca para 140, 150 batimentos e não fazendo dessa forma. Qual que é a diferença? Fazendo o aquecimento específico e não fazendo o aquecimento específico. Qual é a diferença? Fez sentido? Comece a fazer. Agora, no próximo treino seu já começa a fazer. E compartilha com as pessoas. Ajuda essas pessoas também a ter esse conhecimento, ter esse entendimento da importância do aquecimento, da diferença que faz fazer o aquecimento. Compartilha com essas pessoas. Vimos aspectos importantíssimos, né? Então, só da frequência cardíaca, né, aumentar, o coração começar a bater mais vezes e mais forte, ejetando mais sangue, cara, que importância enorme isso, né? E as pessoas não sabem. Olha, eu até esqueci de falar. Além disso, o coração bater mais forte e mais rápido, né, ejetar mais sangue, também tem um outro fator importante. Os órgãos, os sistemas, as estruturas, os tecidos que não vão participar daquela atividade física diminui o fluxo sanguíneo para aquele local. Por exemplo, para o sistema digestivo. Por isso é importante não comer e fazer atividade física, porque vai diminuir o fluxo ali, vai jogar o fluxo para a musculatura ter o desempenho necessário. Então, é só 5 minutos. 5 minutos. É só benefício. Não tem contraindicação, não tem malefício, né? Não tem reações adversas, né? Não tem efeito colateral, só positivo. Então começa, faz o aquecimento, compartilha com as pessoas e me conta aqui como é que foi. Bora aquecer e começar a ir para uma outra era da atividade física, aquecendo
de verdade com 5 minutos. Vem comigo, fica a dica. Valeu!